Nós sabemos que a década de 80 foi marcada por um cenário, tanto sob o ponto de vista político, mas sobretudo sob o ponto de vista macroeconômico, extremamente instável. Qual é o quadro que nós havíamos desenhado para você? Nós tínhamos lá uma elevação do déficit público, nós tínhamos, portanto, uma elevação da dívida pública como um todo e, portanto, a elevação da necessidade de financiamento do déficit público. Nós tínhamos uma queda do produto. Por um outro lado, nós tínhamos um aumento da taxa de desemprego e tínhamos um aumento da inflação. Ou seja, o pior dos mundos sob o ponto de vista macroeconômico. E talvez pior do que isso, os economistas que faziam a gestão naquele momento acreditavam que o fenômeno inflacionário era basicamente monetário, ou seja, a expansão da oferta monetária acima da demanda por moeda dentro da economia. Mas recorde-se você que, na verdade, nada ou muito pouco se falava a respeito do ajuste sob o ponto de vista do gasto público e do seu papel, que, na verdade, mostrava claramente um esgotamento daquele modelo que nós chamamos de nacional desenvolvimentista, onde o Estado era produtor de bens e serviços. Resultado, todas as medidas adotadas na década de 80 foram meramente paliativas, porque atacavam de um lado a expansão da base monetária, mas não atacava a questão sob o ponto de vista fiscal. Vamos recordar? Acompanha comigo. Bom, chegamos então lá na década de 1980, lembrando para você que nós tínhamos 3 importantes fatores de instabilidade. O primeiro era o crescente déficit público. Então, lembrando do óbvio, né? Se eu tenho uma elevação do déficit público, automaticamente eu tenho o aumento do endividamento de longo prazo e, portanto, o aumento da necessidade de financiamento do setor público. Ora, como é que eu financio esse déficit e esse endividamento? 2 soluções. A primeira solução era, na verdade, por via monetária, ou seja, a expansão da base monetária. E do outro lado, a solução era, na verdade, a emissão de títulos públicos. Ora, observe o dado interessante. Se eu estou fazendo a expansão da base monetária para fazer frente ao déficit, ao endividamento e à necessidade de financiamento do setor público, eu estou provocando um aumento da desvalorização da moeda, ou seja, do seu poder de compra, e necessariamente aumentando a inflação. Por um outro lado, se eu emito título público, na verdade eu estou aumentando o déficit e, portanto, aumentando o endividamento de longo prazo. Resultado, eu terei no futuro, como consequência disso aqui, uma queda muito significativa do produto, um aumento da taxa de desemprego e, obviamente, uma elevação do déficit. Resultado, o pior dos mundos possíveis. Sabemos, então, que nós temos o déficit público, do outro lado o endividamento externo e do outro lado nós tínhamos lá a inflação. Ora, em termos de endividamento externo, qual era o cenário? Em termos de endividamento externo, nota-se a redução significativa após a moratória de 87, fechando a década dos mesmos níveis de 82. No entanto, eu quero te lembrar que foi necessária a decretação da moratória. Se eu decreto a moratória, né, o Brasil passa, na verdade, a sofrer uma crise de confiança. E assim, a taxa de juros internacional cobrada do nosso país se eleva. Resultado, a necessidade de financiamento do setor público irá se ampliar, basicamente com poupança o quê? Poupança interna do nosso país. Esse comportamento,
associado ao crescimento da dívida interna, dada a necessidade de financiamento do setor público que vai ser feito com poupança interna, reflete a troca do endividamento externo pelo interno, em face das dificuldades de obtenção de fontes externas de financiamento após a moratória mexicana de 1982 e a brasileira de 87. Qual é a principal característica, então, do Plano Cruzado na sua primeira etapa lá no governo Sarney? Lembrando, então, o Plano Cruzado introduz uma nova moeda, que é o cruzeiro, que é substituído, o cruzado, que é o substituto do cruzeiro. Define-se regras para a conversão de preços e salários, de modo a evitar os efeitos redistributivos, ou seja, a busca era promover um choque neutro. Ora, o que estava se tentando evitar naquele momento? Aquilo que nós chamamos de inflação inercial. Ora, o que é a inflação inercial? Vamos recordar. A inflação inercial é a memória inflacionária de períodos anteriores. Ora, quando na verdade o teu IPTU ou o teu IPVA é reajustado em 2011, baseado na inflação do ano de 2010, nós temos então uma contaminação do índice de 2011 pela elevação do tributo que foi baseado na inflação do ano anterior. Resultado, a memória inflacionária passou de um período para o outro. Isso é a inflação inercial. Portanto, o que se tentava lá no Plano Cruzado era definir um choque neutro, evitar, na verdade, a transmissão dessa memória inflacionária. Portanto, o objetivo era romper com a tendência inflacionária, também chamada de alongar o horizonte de cálculo e trazer a normalidade para as regras na formação de preços, ou seja, evitar a inflação inercial. Ora, quais são as principais medidas adotadas, então, pelo Plano Cruzado? Sob o ponto de vista dos ativos financeiros, é as substituições das ORTNs, obrigações regulares do Tesouro Nacional, por obrigações do Tesouro Nacional que teriam valor congelado por 12 meses. Ora, por uma observação de cara óbvia, a tendência é de que a poupança, sob o ponto de vista privado, não se veja mais atraída, dado o valor do congelamento por 12 meses. Mas vamos lá. A segunda ideia, para contratos pós-fixados, os juros acima da correção monetária transformaram-se em juros nominais, com proibição para a indexação de contratos com prazos inferiores a 1 ano, exceção para a caderneta de poupança, com reajuste trimestral. A ideia é que a memória inflacionária ficasse para trás, mas quando, na verdade, eu faço um contrato pós-fixado com juros, acima da correção monetária se transformando em juros nominais, ou seja, não levando em consideração a inflação, é óbvio que isso pode provocar o quê? A perda da poupança privada, que, na verdade, financiava o déficit público. Segundo, salários. Convertido pelo poder de compra dos últimos 6 meses, e, portanto, pela média, mais o abono, mais o gatilho quando a inflação atingisse 20%. Os preços estariam congelados e a taxa de câmbio fixada para o nível de 27 de fevereiro. Os aluguéis tiveram os valores médios recompostos através de fatores multiplicativos. Não foram estabelecidas metas para a política monetária e para a política fiscal. O que nós vamos observar de maneira absolutamente óbvia, Quando eu, na verdade, congelo os preços, nós temos que levar em consideração sobre a ótica do mercado. Então, vamos lá. Qual era a ótica? A ótica era que se eu congelo os preços no varejo, eu automaticamente terei menos preços no atacado, porque o atacado terá que vender um produto para o varejo que importe, na verdade, a margem de lucro exigida pelo varejo mais os seus custos operacionais.
O atacado reduzindo o preço, então, vai pressionar quem? Vai pressionar o produtor. O produtor, por sua vez, terá que vender um produto para o atacado com a sua margem de lucro exigida pelo atacado, menos os seus custos operacionais. Resultado, o produtor teria que sensivelmente diminuir os seus custos. Como nós sabemos do óbvio, né, no curto prazo não é possível que os entes ou agentes econômicos reduzam os seus custos fixos e variáveis. A tendência, então, é de uma queda muito significativa da lucratividade do setor produtivo. Resultado, eu começo a ter o quê? Desabastecimento. Ora, quando na verdade a margem, né, de lucro da venda não comporta o risco ou sequer é eliminada, a tendência do setor produtivo é simplesmente desabastecer o mercado, porque se tornou pouco ou não atraente a produção de bens e de serviços. O sucesso do programa é apenas inicial. Na verdade, nós vamos perceber uma queda abrupta da inflação e um grande apoio popular. O impacto imediato foi a explosão do consumo em decorrência do aumento do salário real, já que os preços estavam congelados. Portanto, da despoupança, uma forte ilusão monetária devido à queda da taxa de juros nominais, diminuição do recolhimento de imposto de renda da pessoa física na fonte, consumo reprimido durante a recessão e preços defasados e medo do descongelamento. Quais são os problemas, no entanto, que sucederam pós-87? Óbvio, a inflação reaparece e dispara o gatilho. Ora, disparando-se o gatilho, eu tenho um aumento do custo variável e do custo fixo das empresas, que obviamente será repassada para os preços. Se, na verdade, eu tenho uma situação de desabastecimento, eu passo a criar critérios aleatórios que, na verdade, prejudicam o andamento da economia como um todo. E, por um outro lado, eu vou criar uma situação de falta de mercadoria. Ora, se ocorre a falta de mercadoria, eu tenho o quê? O chamado mercado negro. Resultado, a economia passa a não se comportar mais dentro da legalidade do controle de preços. Resultado, o governo então se vê em maus lençóis e é obrigado a fazer a moratória em fevereiro de 87 para estancar a perda de reservas em razão dos saldos negativos da balança comercial. O Brasil passa a importar muito mais do que exportar, resultados estimulando ainda mais a produção interna, provocando, portanto, parcialmente, né, o desabastecimento. Resultado, a medida meramente paliativa adotada durante o Plano Cruzado e não estrutural determinou que o controle inflacionário fosse amplamente fracassado. Abraço para você, até a próxima aula.